Nesse vídeo eu vou falar tudo sobre a nova lei dos concursos públicos. Essa lei vai impactar todos vocês que querem passar em um concurso público. Só que antes de começar a falar dessa lei, é importante ressaltar que a vigência dela só começa a valer a partir do dia 1º de janeiro de 2028. Por quê? Ela aqui na lei, se você for lá no finalzinho dela, já vou antecipar o final, tá? Lá fala que ela só vai entrar em vigor a partir do dia 1º de janeiro do 4º ano após a sua publicação oficial. Essa lei, ela foi publicada dia 9 de setembro de 2024. Então você conta aí, ó, 25, 26, 27, 28, ou seja, somente dia 1º de janeiro de 2028 é que ela vai efetivamente vigorar, tá? Mas vamos conversar, né, sobre essa lei, que ela vai ser muito importante aí para vocês. Eu tô vendo muitos canais falando, mas eu não vi ninguém pegando a lei e explicando a lei na íntegra, tá? Então, o que eu vou pedir para você? Se possível, abra uma nova aba, assiste o meu vídeo, mas divide a sua tela com essa lei e me acompanhe no raciocínio. Eu vou deixar o link da lei no site do Planalto, site oficial, para você abrir a lei e acompanhar junto comigo e, se possível, fazer as anotações, que vai ser muito relevante para que você aí não saia repetindo coisas que não são verdades, que o pessoal repete por aí, tá? Então a gente vai ler o que está na lei, não estou inventando não, é o que está na lei e a gente traz alguns exemplos aqui para facilitar o entendimento, tá bom? Então já vou pedir para você deixar o like no vídeo e se inscrever no canal, pois aqui a gente traz muita coisa referente a concursos. Tem dicas de estudos, tem aulas propriamente ditas, tem notícias, análise edital e também tudo o que acontece aí no mundo dos concursos, tá? Vamos lá então, pessoal, sem mais enrolação, vamos ao que interessa, que é essa lei 14.965. Então, o que trata essa lei? Ela dispõe sobre normas gerais relativas a concursos públicos. Então vamos lá, vamos começar. Então, aqui no artigo 1º ela já fala que esta lei estabelece normas gerais sobre concurso público para provimento de cargos e empregos públicos. E aqui eu quero já chamar a sua atenção porque empregos públicos, por exemplo, Caixa Econômica Federal, Banco do Brasil, Petrobras, Correios, EBSER, empresas públicas e sociedades de economia mista, também elas entram aqui nessa lei 14.965. E além disso, os outros cargos que existem, tá? Para assegurar a aplicação dos princípios da administração pública e do disposto no inciso 2 do caput do artigo 37 da Constituição Federal. Então, atender ao LIMP, né? Legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. Então, os concursos públicos serão regidos por esta lei, pelas leis e pelos regulamentos específicos, no que forem compatíveis com essa lei e pelos respectivos editais. Então, é necessário que as leis que estão abaixo ali, né? E também os regulamentos estejam coerentes, estejam ali em conformidade com essa lei principal, que é a 14.965. Aí no parágrafo 2º fala que esta lei aplica-se subsidiariamente aos concursos públicos previstos no parágrafo 2º do artigo 131 e no artigo 132 da Constituição. O que é isso? São os concursos para advogado público, procuradores, procurador da a PGE dos estados, né? Tem as PGMs dos municípios e tem a AGU, a Advocacia Geral da União. Então existe aí advocacia pública nos 3 entes da federação, tá? Nos municipais, estaduais e federal. Naquilo que não contrariar normas específicas da Constituição e das leis orgânicas. Então ela se aplica de forma subsidiária a esses concursos de procuradores. Bom, e aqui no parágrafo 3º fala uma informação muito importante, que essa lei não se aplica. Então, para quais concursos essa lei não se aplica? Para facilitar a sua vida, eu já coloquei exatamente do que trata
por exemplo, o inciso 1 do caput do artigo 93, o parágrafo... Já coloquei aqui. Então, quais são esses concursos que não se aplicam? Juiz substituto. Então, por exemplo, juiz lá do Tribunal de Justiça Estadual, ou um juiz de um TRF, tá? Ou um juiz do trabalho. Então, o juiz substituto, não, para eles não se aplica essa lei, tá? Ministério Público, carreiras de promotor de justiça de um MPE ou do Ministério Público da União, não se aplica também. Defensor Público, tanto a DPE dos estados ou a DPU da União, não se aplica. E também Forças Armadas, Marinha, Exército, Aeronáutica, não se aplica também, ok? Inciso 2. Das empresas públicas e das sociedades de economia mista que não recebam recursos da União para o pagamento de despesas de pessoal ou de custeio em geral. Aí você me pergunta, uai, Felipe, você não falou que Caixa Econômica e Banco do Brasil entram? Sim, mas aqui está falando as que não recebem recursos da União para pagamento de despesas de pessoal ou de custeio em geral. Se essas recebem recursos da União para pagamento de despesas de pessoal de custeio em geral, elas estão fora desse rol aqui. Entendeu a lógica? Então é isso. E no terceiro, no inciso 3, fala das empresas públicas e sociedade de economia mista que não recebam recursos dos estados, aí aqui já é dos estados, né? Aqui dos estados e aqui da União, tá? Do DF e dos municípios para pagamento de despesas de pessoal ou de custeio em geral, certo? E aí, no parágrafo 4º, fala assim: é facultada a aplicação total ou parcial desta lei, se previsto no ato que autorizar sua abertura aos concursos a que se refere o parágrafo 3º deste artigo. Ou seja, na prática, não é que é vedado aplicar essa lei a esses concursos que eu mencionei. É facultado. Pode acontecer. Se no ato que autorizar sua abertura tiver previsto a Lei 14.965, pode ser aplicado, tá? Então, mesmo falando aqui que não se aplica, existe uma possibilidade total ou parcial, ok? Então, fica esse registro aí. E bem como aos processos seletivos, aos casos do inciso 9 do caput do artigo 37, e eu já facilitei para você. O que é esse inciso 9 do caput do artigo 37? Contratação por tempo determinado para atender a necessidade temporária excepcional de interesse público. IBGE, recenseador do IBGE. Porque o recenseador não é... Você não faz um concurso público. É um processo seletivo simplificado. Então, o que a lei está trazendo? Bom, você pode utilizar a lei para processo seletivo simplificado, para contratação de tempo determinado? Pode, ok? Desde que previsto, né, no ato que autorizar a sua abertura, beleza? Então, não é obrigatório, é facultativo. Pode ou não aplicar a esses concursos. Qual outro exemplo? O parágrafo 4º do artigo 198. O que é isso? Agentes comunitários de saúde e agentes de combate a endemias. Também pode aplicar desde que previsto no ato de abertura. Outro caso, professores técnicos e cientistas estrangeiros, tá? E os outros casos que não estão sujeitos à investidura, encargo ou emprego público. Demais situações que podem acontecer aí, tá bom? Então, essa lei ela pode ser aplicada para qualquer concurso público. Na prática, ela pode ser aplicada a qualquer concurso público. Para um determinado grupo, um grupo maior, ela vai ser obrigatória o uso dela. E para outros casos é facultativo, que são os casos que eu mencionei. Entendeu, pessoal? É isso. Aí aqui no artigo 2º fala: o concurso público tem por objetivo a seleção isonômica, tem que ter isonomia entre os candidatos, fundamentalmente por meio da avaliação de conhecimentos, habilidades e, nos casos em que couber, das competências necessárias ao desempenho com eficiência das atribuições do cargo ou emprego público, assegurada, nos termos do edital do concurso e da legislação, a promoção da diversidade no serviço público, ok?
Então, isso é uma característica aqui marcante. Tem que promover a diversidade no setor público. E aí, a lei, ela detalha o que são conhecimentos, habilidades e competências. É o que fala aqui no parágrafo 1º, né? O que são os conhecimentos? Domínio de matérias ou conteúdos relacionados às atribuições do cargo. Habilidades, aptidão para execução prática. Então, perceba a diferença. Uma coisa é o conhecimento teórico. Habilidade já é a aplicação prática. Essa é a grande diferença. E as competências são os aspectos interrelacionais. Competências interpessoais, por exemplo. A sua capacidade de trabalhar em equipe, a sua capacidade de lidar com pressão, de se comunicar, né, de aceitar críticas, tudo tem a ver com a parte mais emocional, social, cognitiva, tá? Da pessoa, mais de aspectos psicológicos, ok? Então, os concursos públicos vão avaliar, principalmente, aí é que tá o pulo do gato. As competências não vão ser verificadas necessariamente, não. O que vai ser verificado são os conhecimentos, que é a parte teórica, e a parte prática. A parte de competências é nos casos em que couber, tá? Então, fica bem claro isso daí para você não confundir, tá? Beleza. Aí aqui no parágrafo 2º fala: sem prejuízo de outras formas, ou seja, mantidas outras formas ou etapas de avaliação previstas no edital, o concurso público compreenderá, no mínimo, a avaliação por provas ou provas e títulos. Então não está falando aqui, vai ter prova de título. Não. Pode ser por provas tão somente ou por provas e títulos, certo? É o que já acontece, pessoal, que tudo que a gente está falando aqui praticamente não tem nada de novidade aqui, tá? Tô só explicando o que está na lei, tá? Facultada a realização de curso ou programa de formação. Então, o curso ou programa de formação não é obrigatório, tá? Ele é facultativo, desde que justificado em razão da natureza das atribuições do cargo. Então, por exemplo, polícias militares, corpos de bombeiros militares, e aí entra no parágrafo 3º, que aí fala assim, ó: o curso ou programa de formação será obrigatório quando assim dispuser a lei específica da respectiva carreira. Então, nos casos aí de polícia militar, corpos de bombeiros militares, polícias penais, guardas municipais, todas as carreiras que são mais ligadas à segurança pública, que necessariamente na lei específica da carreira já possui a previsão da realização de um curso de formação profissional. Então, para essas carreiras será obrigatória. E para os demais casos, é facultativa a realização de curso ou programa de formação. É isso, tá bom? Aí aqui no parágrafo 4º fala assim, que é vedada, em qualquer fase ou etapa do concurso, a discriminação ilegítima de candidatos com base em aspectos como idade, sexo, estado civil, condição física, deficiência, etnia, naturalidade, proveniência ou local de origem, observadas as políticas de ações afirmativas. Ou seja, não se pode discriminar de forma ilegítima candidatos, mas pode se discriminar de forma legítima. Por exemplo, nos casos da segurança pública, a gente sabe que existe uma diferenciação ali da quantidade de vagas, por conta da condição de sexo. Tem mais vagas para o sexo masculino e menos vagas para o sexo feminino. Isso aí vai se manter? Acredito que sim, tá? Porque aí talvez isso não se enquadraria como uma discriminação ilegítima, a não ser que haja um entendimento em contrário, tá? Que entenda que isso é ilegítimo, aí beleza. Mas se for legítimo, se tiver fundamento, aí pode sim ser discriminado, tá? É o que tá falando aqui, beleza? Mas vamos lá, continuando. Aí fala assim: dá autorização para abertura de concurso público. Então, essa autorização ela deverá ser expressamente motivada com, no mínimo, então o órgão que está promovendo aquele concurso, ele precisa, né, no momento da autorização, ele tem que motivar essa abertura, tá? Que tem que ter, no mínimo, a evolução do quadro de pessoal nos últimos 5 anos. Então, você vai pegar os últimos 5 anos,
e vai entender a evolução, tá, do quadro de pessoal. E vai fazer uma estimativa de necessidades futuras para os próximos 5 anos. Então você tem que analisar 5 anos para trás, como evoluiu, e estimar 5 anos para frente, como pode evoluir, tá? Beleza. Aí o inciso 2 não tem muita coisa assim e tal. O inciso 3 fala assim: inexistência de concurso público anterior válido para os mesmos cargos e empregos públicos com candidato aprovado e não nomeado. E aqui toma muito cuidado. Por quê? Se esse concurso público, ele tem a validade dele tá correndo, mas não existe candidato aprovado, né? E não nomeado, ou seja, chamou todo mundo, esse órgão pode abrir um novo edital. Não há nenhuma vedação quanto a isso. Aqui está falando no caso em que exista um concurso anterior válido, tá? Com candidatos aprovados e não nomeados. Aí você me pergunta, Felipe, o que é candidato aprovado? Bom, você pode dizer que, por exemplo, os aprovados dentro das vagas e os aprovados no cadastro de reserva também. Então, se existe pessoas aprovadas no cadastro de reserva, eu entendo que essas pessoas, elas entram nessa situação. Elas são candidatos aprovados e não nomeados. Portanto, se esse órgão ele tem candidatos aprovados e não nomeados, inclusive no cadastro, e quer fazer um novo concurso, ele não vai poder. Ele vai ter que chamar primeiro esses candidatos para depois, né, se esse concurso estiver válido, obviamente. Porque se a validade já expirou, aí ok, aí ele pode fazer um novo concurso. Tá bom? Aí aqui no 5 fala assim: estimativa de impacto orçamentário financeiro no exercício previsto para o provimento e nos 2 exercícios seguintes, bem como adequação à LRF. Né? Então tem que ter uma estimativa do impacto financeiro aí, né? No exercício do provimento e nos 2 seguintes. E aí, no parágrafo único, fala uma informação importante. Fala assim: se houver concurso anterior válido, com candidato aprovado e não nomeado, nos mesmos cargos ou empregos públicos, é autorizada a abertura excepcional de novo certame, mediante demonstração de insuficiência da quantidade de candidatos aprovados e não nomeados diante das necessidades da administração pública. Ou seja, se tiver um concurso anterior com a validade ali, né, está válido, tem candidato aprovado e não nomeado, o órgão pode abrir um novo concurso? Pode. Desde que demonstrada a insuficiência da quantidade de candidatos aprovados não nomeados diante das necessidades da administração. Então vamos supor que, eu vou precisar de 50 pessoas aprovadas no determinado cargo, um cargo X. Só que lá nesse concurso anterior, tem 25 pessoas aprovadas e não nomeadas. Bom, nesse caso, como eu preciso de 50, eu vou abrir um novo concurso, tá? E aí eu entendo que essas 25 pessoas remanescentes do concurso anterior terão que ser chamadas, porque isso não faz nenhum sentido, né? Você abriu um novo concurso, tem gente aprovada no último, e aí você abre um novo de forma excepcional, igual tá falando aqui no parágrafo único, mas não chama os 25 que estão na lista anterior. Então eu entendo que essas pessoas deverão ser nomeadas, tá? Ok. Aqui no capítulo 3, fala a respeito do planejamento. Aqui não tem muita coisa, tá? Porque isso aqui para vocês não vai ter quase nada de impacto, é mais em relação à comissão, como é que vai ser feito o planejamento e execução do concurso. Mas aqui no artigo 5º fala assim, né? Que essa comissão será composta por número ímpar. Então, só pode ser 3, 5, 7, né? E um deles será o seu presidente, e essa comissão vai decidir por maioria absoluta. E aqui, no parágrafo 1º, fala que sempre que possível, essa comissão vai contar com, no mínimo, um membro da área de RH, né? E os demais membros deverão exercer atividades de complexidade igual ou superior aos cargos que serão providos, ok? Então, de resto, não tem muita coisa interessante para vocês, não. Aí aqui é sobre a execução do concurso. Aqui tá a parte mais polêmica da lei, né? A gente já vai chegar lá, que é o artigo 8º, ok? Então, aqui no artigo 7º não tem muita coisa, que ele fala o que deve conter no edital de um concurso público. É o que vocês já sabem, é o que vocês já vê aí na prática, tá? E aí vamos lá pro artigo 8º, o mais polêmico, né? Que tá mais causando tumulto aí. Então fala o seguinte:
O concurso poderá ser realizado total ou parcialmente à distância, de forma online ou por plataforma eletrônica com acesso individual seguro e em ambiente controlado, desde que garantida a igualdade de acesso às ferramentas e aos dispositivos do ambiente virtual. É isso, pessoal. Esse concurso pode ser feito de forma total ou parcial, totalmente à distância, de forma online ou por plataforma eletrônica com acesso individual, seguro e em ambiente controlado. Exatamente. Você poderá fazer a prova, tá? Mas leia-se, poderá. Não é que deverá. Não é que todas as provas, a partir do dia 1º de janeiro de 2028, as provas todas serão feitas online. Não. Poderá. Não é deverá, certo? Só que eu entendo, pessoal, de verdade, que se eles estão colocando isso aqui, é porque existe uma pretensão de se migrar para um formato mais eletrônico. Porque pensa comigo, gente, é muito mais barato, é menos oneroso para o órgão que está promovendo o concurso realizar essas provas de forma à distância. É muito menos. Porque, cara, se você vai fazer uma prova presencial, igual acontece nos moldes atuais, você gasta muito. Não tô defendendo, não, tá, pessoal? Não tô falando que isso é bom ou ruim, não. Estou falando que, do ponto de vista orçamentário e financeiro. Pô, você tem gasto ali com toda a logística, aluguel ali do espaço, você tem a impressão dos cadernos de prova, tem o pagamento dos fiscais, dos coordenadores, toda uma mobilização de pessoas ali para fazer acontecer. Se você coloca o estudo de forma à distância, pô, facilita muito a vida. Você vai precisar ali, no máximo, de uma plataforma, igual eu estou falando aqui, né? Uma plataforma eletrônica com acesso individual seguro em ambiente controlado. Porque, assim, também tem que pensar o seguinte, cara, o que seria um ambiente controlado? Porque fica complicado, porque se ele está falando que a prova vai ser feita à distância, então eu entendo que essa prova vai ser feita, por exemplo, em casa. Em casa não é um ambiente necessariamente controlado, tá? Mas aí é onde vem a questão, né? O parágrafo único, ele detalha. A aplicação do disposto nesse artigo depende de regulamentação. Então, assim, de nada adianta a gente ficar batendo cabeça com isso aqui, sendo que no parágrafo único fala que depende de regulamentação. Então, quando houver essa regulamentação, aí no regulamento vai trazer exatamente as regras de como deve ser feita esse concurso aí, total ou parcialmente à distância. Beleza? Depende de regulamentação. Aí ele na regulamentação vai explicar, que plataforma é essa? De que forma vai ser feito? Né? Como é que você vai controlar o ambiente? De que forma você vai averiguar que esse candidato não está fraudando o concurso, não está colando ali, não está com a outra aba aberta ali, um browser ali no ChatGPT, consultando a resposta, ou no Google? Como que você vai colocar esse concurso, deixar esse concurso em um ambiente controlado? É isso que essa regulamentação vai trazer, que por enquanto não existe. O que existe hoje é somente esse artigo 8º. E assim, eu, particularmente, aí é a minha opinião, eu sou contra, tá? Ser à distância. Eu prefiro que seja da forma como é hoje. Mas eu tô explicando para vocês o que tá contendo aqui no artigo 8º e no parágrafo único, tá? E outra coisa, essa regulamentação, ela pode ser geral para o ente da federação. Então, pode, por exemplo, o Poder Executivo Federal fazer uma regulamentação para todos os órgãos do Poder Executivo Federal, ou ela pode ser específica de cada órgão ou entidade. Então pode vir, por exemplo, lá, sei lá, a PRF fazer o seu regulamento próprio, deixando claro de que forma vai ser feito aí esse concurso de forma à distância. Entendeu a lógica? E aí tem que ter também uma consulta pública prévia obrigatória. Então tem que existir uma consulta pública prévia obrigatória, observados os padrões de segurança da informação previstos em lei. Entendeu, pessoal? Então, pode ser feito à distância? Pode. É uma faculdade. Pode ou não. E precisa de regulamentação. Tá bom?
Como vai ser feito isso aí, cara, não faço nem ideia, tá? Aí a gente tem que aguardar cenas para os próximos capítulos. Bom, capítulo 5 agora fala sobre a avaliação por provas ou provas e títulos. Então, as provas deverão avaliar os conhecimentos, as habilidades e, quando for o caso, as competências. Lembra que eu falei no começo que os conhecimentos e habilidades serão avaliados, necessariamente. Agora, as competências podem, né, quando for o caso, serão avaliadas também. E aqui no parágrafo 2º, ele fala de que forma serão avaliados os conhecimentos, habilidades e as competências, tá? Então, sobre os conhecimentos, serão provas escritas, objetivas ou dissertativas e provas orais quando cubram conhecimentos gerais ou específicos, tá? Não é que necessariamente vai ter prova oral, tá? Só para deixar bem claro. É que pode, né? Ela pode ser feita de forma escrita, objetiva ou dissertativa e oral. Essas 3 formas, e aí vai depender muito do cargo, depender da complexidade da situação ali, tá? De habilidades, então, nas habilidades serão feitas ali simulação, né, elaboração de documentos, elaborar uma ata, um despacho, um ofício, tá? E aí a simulação de tarefas próprias do cargo ou emprego público, né? É o que já acontece hoje, por exemplo, em cargos aí mais técnicos, né? Você verifica a habilidade do candidato. Eu acredito, pessoal, que isso aqui vai ter um impacto bacana, vai ter um impacto grande na sua prova. Por quê? Porque tem muito cargo hoje que a avaliação é somente de conhecimentos, né? Então, hoje a gente tem concursos aí que tem só prova objetiva, por exemplo. É o caso do TSE unificado. O concurso do TSE unificado, para cargos de técnico judiciário da área administrativa, é só uma prova objetiva de 120 itens. A lei, ela está trazendo também, né? E aí, ao que me parece, é algo obrigatório, algo vinculado à avaliação de habilidades também. Então, assim, será que nos próximos concursos, a partir de janeiro de 2028, é obrigatória a avaliação de habilidades também, além dos conhecimentos? Porque se isso acontecer, então todos os concursos vão ter que ter uma fase de avaliação de habilidades. Então, por exemplo, o caso do TSE lá, para o cargo de técnico. Bom, vamos fazer uma fase de prova prática em que os candidatos vão elaborar documentos. É para elaborar um ofício, por exemplo. Ou é para, sei lá, fazer um despacho, né? Não sei. Eu entendo que isso aqui é algo, talvez as pessoas não estão dando a devida atenção, mas pode mudar por completo aí a forma de avaliação dos concursos públicos. E aí, eu acho que para esses casos de verificação de habilidades, pode ser que seja feita totalmente online. Hoje a gente tem, por exemplo, o concurso do TJ São Paulo para escrevente judiciário, em que existe uma fase lá de digitação. É uma fase que eu entendo que seria uma avaliação de habilidades. Essa fase de avaliação de habilidades, ela pode, por exemplo, ser feita à distância. Ou se manter no formato atual, que é presencial. Mas o que eu estou falando para vocês é o seguinte, pode ser que para esses concursos atuais, que se coloque somente a avaliação de conhecimentos, pode ser que a partir que essa lei começar a vigorar, também terá que ter avaliação de habilidades. E aí seria para todos os cargos, todos os casos possíveis, tá? Então isso aqui talvez seja algo muito importante. E a de competências, que essa não é obrigatória, né, facultativa, pode ser feita via avaliação psicológica, exame de rigidez mental ou teste psicotécnico conduzido por profissional habilitado nos termos da regulamentação específica. Pessoal, concursos da segurança pública já existe avaliação de competências. Tá? Todo concurso de segurança pública, isso aqui já tem. Tá? Concursos que não exigem, pode exigir? Pode. É o que está falando aqui na lei. Então pode ser que a partir dessa lei, pode ser que os concursos comecem a avaliar as competências também. Tá? Mas não é obrigatório. O obrigatório mesmo são os conhecimentos e as habilidades. Eu entendo, pessoal, de verdade, que avaliar as competências é algo muito bom, desde que essa avaliação ela seja objetiva. Por quê? O que acontece hoje, na realidade,
são avaliações extremamente subjetivas e que isso causa muita judicialização. Então, muita gente entra na justiça porque foi reprovado lá no exame psicológico, tá? E aí é muito complicado você falar se a pessoa é apta ou não apta avaliando as competências. Até porque, até mesmo as competências, você pode treinar. Hoje em dia existe aí, por exemplo, cursos preparatórios para preparar a pessoa para um exame psicológico. Eu sou contra isso. Por quê? Porque o ideal é você realmente verificar se essa pessoa ela tem condições psicológicas para um determinado cargo ou não. Se você faz uma preparação ali para ela, ou seja, você está meio que burlando o sistema. Né? Porque eu acho que essas competências elas já têm que ser inatas à pessoa. Né? Porque aí a pessoa, beleza, vai lá, se capacita, treina para sair bem na prova de competências. Aí entra no cargo, aí ela nem, tipo assim, ela não vai mudar as características de personalidade dela por conta dessa preparação. Ela se preparou para uma prova específica. Mas uma vez ela ingressando no órgão, ela não tá nem aí. Aí ela vai voltar à estaca zero, entende? Então, isso eu acho muito complicado, beleza? Eu acho que é mais mensurável, objetivamente falando, você avaliar os conhecimentos e as habilidades. Hoje, o que prepondera são somente os conhecimentos. E a partir dessa lei vão verificar também as habilidades. Eu acho interessante essa ideia, tá? Desde que não seja uma avaliação muito subjetiva. É interessante que haja objetividade nessa avaliação, tá? Beleza. E aí o edital indicará de modo claro para cada tipo de prova se a avaliação será de conhecimentos, habilidades ou competências, facultada a combinação de tais avaliações em uma mesma prova ou etapa. Então pode ser que numa mesma prova, no mesmo dia, eles avaliem os conhecimentos junto com as habilidades, ou as habilidades com as competências, e por aí vai. O artigo 10 fala: a avaliação por títulos terá por base os conhecimentos, as habilidades e as competências necessárias ao desempenho das atribuições do cargo ou emprego público e terá caráter classificatório. É o que já acontece hoje, tá, pessoal? A avaliação de títulos, ela não elimina você. Muita gente me pergunta assim, pô, Felipe, eu quero fazer um concurso, mas tem avaliação de títulos. Como é que eu faço? Eu não tenho títulos. Uai, cara, pode fazer, não vai te eliminar. O fato de você não ter títulos não vai eliminar. Ela só vai aumentar, vai melhorar a classificação de quem tem, tá? Mas quem não tem não vai ser eliminado no concurso, tá bom? Então, mantém o que já é hoje, tá? Aí que no capítulo 6, ele fala a respeito do curso ou programa de formação. Então, esse curso ou programa de formação é facultativo, tá? Então não é obrigatório, né? É ressalvada a disposição diversa em lei específica. Aí é o que eu falei. Em casos da segurança pública, polícia militar, civil, corpos de bombeiros militares, enfim, esses outros concursos, existe lei específica que traz a previsão do curso ou programa de formação. Nesse caso, é obrigatória a aplicação desse curso, tá? E ele pode ser eliminatório, classificatório, ele pode ser eliminatório tão somente, classificatório tão somente, ou os dois combinados, eliminatório e classificatório, tá? E aí, aqui no parágrafo 4º fala que vai ser considerado reprovado o candidato e consequentemente eliminado, o candidato que não formalizar a matrícula dentro do prazo fixado ou não cumprir no mínimo 85% da carga horária. Né? Então, se você não pode fazer menos de 85% da carga horária nesse curso de formação, certo? E aí chegamos finalmente nas disposições finais, né? O mais importante de tudo aqui é o artigo 13, que fala que esta lei entra em vigor no dia 1º de janeiro do 4º ano após a sua publicação oficial, ou seja, somente a partir do dia 1º de janeiro de 2028. Então, todos vocês que estão fazendo concurso aí, ô Felipe, vou fazer o TSE unificado, TJ Goiás, MPU que vai tá para vir, PCDF, vou fazer Correios, vou fazer qualquer concurso que acontecer, que o edital for publicado antes do dia 1º de janeiro de 2028, cara, você pode ficar despreocupado que ainda não vai ter prova à distância não, tá? Por enquanto vai ser no formato tradicional mesmo, vai ser igual acontece, né? E a partir do dia 1º de janeiro, aí sim haverá uma grande transformação aí
Pode ser que haja, também não necessariamente haverá, tá? Mas pode ser que haja, porque os órgãos vão poder implementar essas provas de forma online, tá bom? É isso, pessoal. Muito obrigado. Qualquer dúvida, deixa nos comentários, tá? O espaço está aberto para discussão. Pô, Felipe, concordo, discordo. Acho que esse artigo que você comentou aí, eu acho que não é bem assim e tal. O espaço é democrático, pode comentar aí, tá? A discussão é com vocês, tá bom? É isso, valeu, um abraço, até a próxima.